Inspiração. Ato ou efeito de inspirar alguém a agir. Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Datumcast, nessa série especial Inspiração Datum, onde os nossos convidados nos inspiram à ação. Eu sou a Paula Consoni, atuo como Head de Marketing na Datum e com uma curiosa autodeclarada, eu tenho certeza que eu tô no lugar certo. E quem também tá no lugar certo junto comigo é a minha colega, Márcia Carneiro. Sempre um prazer te receber aqui, Márcia. Obrigada, Paulinha. Obrigada pelo convite. Um prazer. Novamente é ótimo estar aqui, ainda mais no mês das mulheres, né? Nessa edição especial aí de mulheres na TI. Tô bem feliz, empolgada. Verdade, muito bem lembrado. Inclusive, nessa edição que a gente está fazendo aí de Mulheres da TI, eu tenho me surpreendido muito com as histórias que eu tenho conhecido, com as perspectivas diferentes que cada convidada traz pra gente. Eu tenho certeza que não vai ser diferente com a convidada de hoje. Ela construiu uma carreira pautada pela mudança de segmento, de cidade, de país, consciente e dona de si. Ela vê a zona de conforto como um sinal de que está na hora de partir para o próximo desafio, seja lá onde for, seja lá qual for. Ela já encarou desafios como professora particular, comissária de bordo, gestora de projetos ESG e especialista de inovação. Hoje, o desafio é como coordenadora de produtos digitais na Unimed Porto Alegre. O LinkedIn dela está lá, aberto, com as principais informações da sua trajetória. Mas para conhecê-la de verdade, a gente precisa ir além dessas atualizações, experiências e frases que vocês encontram lá na seção de Sobre. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Cíntia Becker, seja muito bem-vinda ao Inspiração. Uau, muito obrigada, amei essa apresentação. Fiquei bem lisonjeada. A gente fica feliz. Show. Então, Cíntia, vamos começar? Vamos. Então, eu quero começar falando um pouquinho sobre a versão da Cíntia adolescente, ingressando no mercado de trabalho. Uhum. Com 19 anos, tu era comissária de bordo. Inclusive, a mais nova da empresa, né? Ser comissária era um sonho de infância ou tu enxergou nessa profissão outras possibilidades, como explorar novos lugares e conhecer novas pessoas? Bom, na verdade, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui também no mês das mulheres e falando de mulheres na TI. E até trazendo uma trajetória um pouco diferente, com muita diversidade, até chegar na TI, né? Então, acho que esse é um ponto também que eu me orgulho nesse processo de estar hoje na TI, mas não ser uma pessoa originalmente da TI, né? E ser uma pessoa que vem construindo essa trajetória e passando, inclusive, por mudanças de carreiras, né? Exato. Então, assim, essa minha primeira profissão oficial, né? Eu tinha 19 anos quando eu entrei na companhia aérea, mas era um sonho de infância. Então, aqui, para quem é do Sul, sabe que a gente tem muitas famílias que cresceram na aviação por conta da primeira empresa aérea brasileira ser gaúcha, né? Então, eu tinha algumas pessoas na família que vinham da aviação e esse sonho nasceu na minha primeira viagem de avião. Eu estava com 7 anos viajando e eu olhei para a comissária e falei para minha mãe, um dia eu vou estar no lugar daquela mulher. E a partir daí eu já comecei a conversar com comissários de bordo, já comecei a fazer networking e trabalhar com mentoria aos 7 anos, perguntando o que eu precisaria fazer para um dia estar naquele lugar, né? E assim foi, né? Comecei a estudar inglês, mesmo sem gostar, pensando que, sabendo que eu precisaria dessa competência, porque eu ouvi isso das comissárias, né? E depois, aos 16 anos, fui na escola de aviação para me informar do que seria necessário fazer e peguei o folder da escola e coloquei no mural do meu quarto e ali eu fiquei observando ele por 2 anos até que ela me disse assim, para te começar a fazer o curso tem que ter 18 anos. Eu falei, tudo bem, daqui a 2 anos eu estou de volta. E 2 anos depois eu voltei, fiz o curso e entrei para aviação. Obstinada. Muito. Na tua trajetória profissional, tu nunca sentiu a necessidade de se vincular a um único segmento. Mas todas as funções que tu desempenhou ao longo do tempo tiveram o aspecto de relacionamento como um pano de fundo. Essa sempre foi uma habilidade tua? Em que momento tu percebeu que essa skill era importante para tua trajetória
de carreira? Uhum. Assim, eu acho que essas habilidades de relacionamento, de comunicação, são habilidades bem complexas, bem desafiadoras, e que eu entendo e tenho a consciência que são desenvolvidas ao longo da vida e de toda a vida, né? Acho que a gente vai evoluindo até porque as coisas vão mudando e a gente tem que ir mudando e adaptando dentro dessa habilidade, né? Mas, como eu tenho um histórico de muitas mudanças de cidade, inclusive, né? Desde a minha infância, minha primeira mudança foi com 7 anos, nesse processo de, quando eu estava viajando de avião pela primeira vez, eu estava me mudando de cidade pela primeira vez. Desde pequena, eu tive que desenvolver essa capacidade de conhecer novas pessoas, de me relacionar com novas pessoas e de me ver em contextos diferentes. Porque tu morar em culturas, em cidades diferentes, mesmo dentro do Brasil, são mundos diferentes, né? São contextos completamente diferentes. Então, eu acho que isso me ajudou também ao longo da minha trajetória a eu ir trabalhando essa competência de relacionamento. E eu sempre gostei disso, apesar de achar difícil, desafiador, mas eu sempre gostei. Então, toda a minha trajetória profissional é como tu disse, o pano de fundo dela, independente do setor que eu estava, do modelo de negócio que eu estava atuando, ou até do momento da minha carreira, são trajetórias que tinham esse papel de relacionamento, de ajudar a construir novos vínculos, por vezes desconstruir coisas para construir outras, né? Então eu sempre tive essa skill ao longo desses diferentes lugares onde eu atuei. Tu não citou aqui os números, mas eu tenho aqui na minha colinha. Você já passou por 19 cidades e 3 países, é isso mesmo? Sim, sim. Bastante mudança. O meu pai, ele já é aposentado, mas ele era engenheiro e quando ele tinha uma obra em outro estado que tinha uma previsão de ser com mais de um ano, ia toda a família junto, né? Então, na minha infância e adolescência, eu acompanhei a minha família nessas mudanças e eu acho que depois eu peguei um gosto. E aí eu comecei a mudar sozinha, né? Para ter outras experiências profissionais e de vida em outros países, né? E depois em outras cidades também fui seguindo o meu caminho de mudanças, assim. Então... E aí, talvez, com todas essas mudanças, tu foi aprendendo a sair da zona de conforto e entendendo que essa saída, né, da zona de conforto também te mantinha mais motivada, né? Em que momento que tu percebeu, assim, que essa era... Que essa poderia ser, de fato, uma motivação para ti? Tu sabe que isso é bem curioso, assim, porque como ao longo da minha vida isso foi sendo uma... Né, na infância e na adolescência, uma imposição, eu não tinha uma escolha, né, o combinado que a gente tinha lá em casa é que até os 18 anos a gente acompanharia a família. Após esse período, cada um, né, eu tenho mais 2 irmãos, cada um poderia escolher como que ia seguir, né, porque aí tu já entra no período da faculdade, aí tu tem que meio que se fixar em algum lugar, né. Então eu não tinha essa consciência, assim, essa consciência eu fui tomando depois e esse clique, ele veio num dia em que eu estava fazendo uma das minhas mudanças, não vou lembrar agora que número, mas já era, sei lá, depois da 15ª, né? E eu estava muito nervosa no aeroporto e falei com uma grande amiga minha por telefone e eu falei pra ela, nossa, eu tô muito nervosa, eu tô, né, aqui embrulhada e tal. E ela disse assim, que bom. Aí eu, oi? E ela, não, que ótimo, porque aproveita esse sentimento, porque é ele que nos move, é ele que te move. Então, aproveita ele, porque daqui a pouco tu vai chegar no novo lugar, vai estabelecer uma nova vida, novos vínculos, uma nova rotina, e esse sentimento vai passar. Então, ele é passageiro, né? E aí eu entendi, falei, é isso, né? Isso me move. E claro que não é só uma mudança de cidade. Claro que uma mudança de cidade ela é mais significativa, mais impactante. Mas, na verdade, eu tenho mudanças de relacionamento, mudanças de trabalho, mudanças de casa dentro da mesma cidade, enfim, mudanças comigo mesma, né? Então é uma série de mudanças que me levam a esse ponto ali de entender que o meu lugar, ele não é numa zona de conforto, não por muito tempo. Claro que eu não sou uma pessoa que vivo pingando, até porque isso é um processo cansativo, né? É um processo desafiador.
Mas chega um determinado tempo que eu penso assim, tá, o que é a próxima? Seja um filho também, né? Claro, a gente está falando aqui de mudanças de cidade, né? Então até inclusive dividiu com a gente algumas delas, né? Brasília, Salvador, Ottawa também, né? No Canadá. Mas aqui elas podem representar, na verdade, muitas mudanças que vão acontecendo dentro de ti. E talvez essas mudanças internas, elas aconteçam motivadas pelas diferenças que tu vai encontrar em cada um desses locais. Antes de a gente falar sobre talvez diferenças, vamos falar sobre aquilo que é semelhante do que tu encontrou nos locais que você esteve e das pessoas que você conheceu. Eu acho que o que pode ser semelhante, assim? As pessoas sempre acham que outros lugares podem ser melhor, né? E às vezes pouco olham para aquilo que elas têm. Então, acho que essa é uma semelhança, né? Uma outra semelhança que eu também percebo em pessoas que também nunca saíram do seu lugar é o quanto que, às vezes, ter a oportunidade de viver outras culturas, outras experiências, pode abrir a nossa cabeça para o novo, para o diferente, né? Para isso que a gente entende como tão importante que é a diversidade. Né, sobre todos os seus aspectos. Né? Então, esse também é um outro ponto que já fala das semelhanças e das diferenças, né? Já puxando o gancho para as diferenças. E aí entra o ponto de como é interessante tu ser no meio da diferença. Porque aí tu se torna o diferente, tu não é mais igual, né? E aí é um pouco assim do exercício que tu literalmente tem que se despir de algumas coisas para poder absorver outras, e até por uma questão de sobrevivência, digamos assim, ir se adaptando àquele novo lugar. Claro que não 100%, porque dizem, né, que uma vez que tu sai de casa, tu nunca mais tem casa, tua casa passa a ser todos aqueles lugares por onde tu já passou, né? Então hoje eu sou um pouco gaúcha, eu sou um pouco baiana, eu sou um pouco candanga, eu sou um pouco canadense, né? Eu sou um pouquinho de cada lugar que eu já passei. Cíntia, o que te fez voltar a Porto Alegre e quem era a Cíntia que voltou? Foi nesse momento que tu passou por mais uma transição, certo? Que foi a aproximação com o mundo da inovação. Isso aí. Olha, essa é uma pergunta que tem várias coisas interessantes nessa resposta. Oba, essas que a gente gosta. O que me fez voltar para Porto Alegre? A tecnologia. Olha. Mas não a tecnologia ainda no mundo do trabalho, mas eu usando a tecnologia. Isso é muito engraçado. Quem me fez voltar para Porto Alegre foi o Tinder. Muito bom. O plot twist tá feito, meus amigos. Esse é o momento. Foi o Tinder que me fez voltar para Porto Alegre, minha gente. Conta mais. Eu estava há 20 anos fora daqui. Né? Eu nasci aqui, mas dentre algumas mudanças, idas e vindas, né? A minha última saída eu tinha ficado 20 anos fora, mas a minha família toda já tinha voltado, e eu vim visitar a minha família no Natal, e utilizei da tecnologia ao meu favor, né? E aí, nesse período, eu conheci o meu atual marido, né? Então, eu morava em Brasília, nós ficamos 1 ano e meio numa ponte aérea, né? Até que eu me organizei profissionalmente para vir para cá, até para ter essa oportunidade de estar próxima novamente da minha família, que já fazia um tempo em que a gente estava um pouco separado, né? Pais e filhos em lugares diferentes. Então, foi assim que eu voltei para Porto Alegre. Mas eu voltei para Porto Alegre, imagina, com a cabeça de mundo. E quando eu retornei para cá, eu imediatamente senti uma necessidade de me conectar a pessoas que estivessem olhando para esse mundo, né? Que estivessem abertas às coisas novas, que estivessem falando de mudanças. E até então, a minha carreira estava pautada em ESG e relações internacionais. E aí eu descobri esse novo mundo, né? O mundo da inovação, onde tu encontra, de fato, pessoas que estão desbravando
que estão se testando, que estão saindo das suas zonas de conforto, que estão se permitindo ao novo, que estão se adaptando, que estão errando e voltando, né? E eu me conectei com aquilo dali e entendi que esse seria o meu novo lugar, né? E aí eu entrei nesse mundo da inovação, e de fato, como inovação é muita colaboração, relacionamento, né? Eu comecei a trabalhar com gestão da inovação. E numa função muito de conectar pessoas e negócios para inovar, bem como ajudar pequenas empresas, as startups, a desenvolverem novos produtos digitais. E aí eu fui ganhando despertando a curiosidade, entendendo esse meu novo espaço dentro desse tema. Eu ia justamente te perguntar sobre esse gap, né, que você entendeu. Desculpa, quando resolveu fazer essa transição para entrar no mundo da inovação, né, foi justamente desse entendimento, né, de como você poderia ajudar entre o time de tecnologia e o time de negócio, né, que te impulsionou. Mas é interessante, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, de repente, exemplos, né, de situações em que você viu o quanto a tua capacidade de se relacionar fez a diferença nesses momentos em que você esteve nessa cadeira. Assim, eu tive o privilégio de poder trabalhar num ambiente em um ecossistema de inovação, né, bem propulsor aqui em Porto Alegre, e ali eu tive a oportunidade de me relacionar com mais de 180 organizações, né, e então, assim, desde num momento em que se discutia muito a necessidade das pessoas do Sul serem mais abertas à colaboração. Né? Hoje, felizmente, a gente já tem um cenário muito mais colaborativo, né? Com iniciativas, com hubs de inovação mais distribuídos na cidade, cooperando entre si, né? Com parcerias, né? Não concorrência, mas com parcerias. E essa era a mentalidade, né? Essa era a nossa intenção, de promover esse espírito colaborativo. E eu acho que não é um mérito só meu, é um mérito de um conjunto de pessoas que estava trabalhando, né? A gente conseguiu evoluir bastante sobre esse aspecto, né? E inclusive com dados em que a gente teve parcerias bem-sucedidas ali entre empresas e startups, num processo de inovação aberta, no processo de conexão, em que muitas vezes eu literalmente pegava na mão de um, pegava na mão de outro, sentávamos em um café para conversar, né? Porque muitas vezes as pessoas estão ao lado, e isso não é um privilégio nosso, né? Isso acontece em vários lugares. Quantas vezes a gente está ao lado de pessoas ou empresas que são vizinhas e elas não conversam. E o quanto que uma conversa, um café, pode evoluir para uma parceria ou para um processo de repensar algo dentro daquilo do negócio ou daquilo conosco mesmas, né? Então, foi um momento muito oportuno que eu tive de ter esse amplo contato, né, com outros players do ecossistema, inclusive, com esse propósito, e a gente foi muito bem sucedido. E graças a Deus só cresce esse nosso ecossistema de inovação aqui. Que legal, porque também tu já trazia, além da tua veia colaborativa natural, né, o teu aprendizado dentro de SG, né, e onde a gente fala realmente de muita colaboração de fato, né, tu entende dessa forma? Esse é um ótimo ponto, Paula, porque assim, ó, vamos lá, eu tive ali uns 15 anos trabalhando com ESG, que é um tema transversal, né? E que o papel deste tema é gerar impacto, provocar mudanças de mentalidade e evolução da cultura e dos negócios, né? Bom, o que isso tem a ver com inovação? Tudo. Porque a base da inovação é a mesma. É uma ação, é um tema transversal que provoca mudanças de mentalidade, para mudar a cultura, para gerar colaboração, para gerar impacto. A gente chega no mesmo lugar, com temas diferentes, porém que, ao meu ver, andam
lado a lado, né? Cindy, tu vê, né, tu tá trazendo essa visão, e você teve esse insight com 40 anos, né, quando você resolveu fazer essa transição para a carreira da TI, e o que eu queria salientar aqui, nessa série de mulheres, né, a gente vem falando com muitas histórias diferentes, como eu comentei no começo, eu tenho conversado, assim, com mulheres que estão há 3 décadas, né, trabalhando com tecnologia, 2 décadas, enfim, mas algo apareceu nessas entrevistas que foi o quanto a tecnologia pode ser não só uma porta de entrada muito promissora para as mulheres, mas também uma forma de fazer uma transição de carreira, né? E aí é muito legal eu ter te conhecido, né? E hoje a gente está gravando o nosso último episódio, mas ter te conhecido e poder trazer uma história de uma mulher que conseguiu fazer essa transição de carreira, já no auge, assim, da sua maturidade. Como foi você ter essa realização e, poxa, seguir com um espírito inovador, né? Mesmo com 40 anos. Isso, bacana. Esse processo de eu entrar no mundo da inovação, né, ele foi ali com os meus 33, 34, 35, na verdade. E aí, nesse período, eu tive filho, então, e aí eu fui vendo o que poderia ser o próximo passo, porque eu estava muito jogando, assim, organizando um time para entrar em campo, mas eu não entrava em campo. E aí eu comecei a sentir falta de entrar em campo e ajudar a fazer gol, né? Então, nesse momento, eu já era mãe com 40 anos, e aí pensei, vou dar o próximo passo, né? E como eu já vinha trabalhando com produtos digitais ali no contexto do ecossistema, junto a empreendedores, eu falei, vou para o próximo passo. E fui seguindo essa transição de uma forma daí mais consciente, porque até então eu estava explorando esse tema fantástico da inovação, do empreendedorismo, e aí depois de alguns anos eu comecei a trazer para essa consciência de que não, isso aqui é uma transição, né? Isso aqui, e eu vou agora por este caminho, porque quando a gente começa a trabalhar com inovação, né, existe uma palavra que vem colada que é a tecnologia. E aí eu pensando assim, poxa, eu não venho da área da tecnologia, né? A gente fala muito que a tecnologia ajuda a pautar a inovação, não que seja a mesma coisa, mas ajuda a pautar ou traz o drive da inovação. Eu comecei a falar muito com os alunos da universidade, onde eu estava trabalhando, sobre o futuro do trabalho, trazendo a importância da tecnologia para isso. E aí eu falei, não, eu tenho que me colocar nesse lugar também, né? E aí eu falei, preciso estar mais próxima da tecnologia. E aí mergulhei de fato, né, entrei para campo, mergulhei na parte de produtos digitais, num primeiro momento dentro de um time de negócios, né, mas já me relacionando com times de tecnologia e já começando a ver esses desafios, nesses alinhamentos entre negócio e tecnologia. E agora, né, tô tendo a oportunidade aqui de mais de 2 anos para cá, de estar em um time de tecnologia e ser uma mulher da TI. Inclusive, olha como é interessante o gancho lá que vocês comentaram, determinada a questão da comissária de bordo com 7 anos e que depois virou comissária, e depois eu lá com 35 pensando, né, naquela época eu nem imaginava estar na tecnologia, mas depois trilhando o meu caminho para a tecnologia, um dia eu estava levando o meu filho há pouco tempo para a escola, né? E aí eu falei assim, meu filho, tu sabe onde que a mamãe trabalha? Ele, sim, mãe, tu trabalha na Unimed. E eu falei, que legal, e tu sabe o que a Unimed faz? Ele, sim, mamãe, tecnologia. Ai, que legal. Eu achei o máximo, porque daí outra ficha caiu. E eu falei, sim, sou uma mulher da tecnologia, né? E isso é sensacional, assim, poder, com mais de 40 anos, né, me ver de novo num novo lugar, né, gostando do que eu faço, estando por escolha, né, e podendo contribuir com todo esse contexto que eu tenho, que é um contexto que vai muito além do técnico, né? E que eu acho que, de novo, a tecnologia não é diferente de outras disciplinas, onde o sucesso, ele é multidisciplinar,
né? Então, eu claramente vejo o meu papel e a minha contribuição na tecnologia, mesmo não sendo uma mulher que está há décadas atuando com tecnologia, né? A gente pode imaginar que nem sempre é fácil se manter autoconfiante, né, da posição que você ocupa, né, que você chegou. E, bom, eu falei 40 anos, gente, por favor, eu também sou uma mulher de 40 anos aí, então, assim, me considero bastante jovem, então tudo certo. Mas, assim, às vezes... Você usou uma expressão, deixa eu ler aqui, a gente dá uma caída. Sim. Quais são os gatilhos, assim, para esses momentos? E como que é o teu processo de resgate da autoconfiança? Eu acho que esses altos e baixos a gente tem ao longo de toda a vida, em qualquer carreira, né? Alguns pontos que são mais desafiadores na tecnologia por vezes, tu estares em ambientes majoritariamente masculinos e em ambientes que majoritariamente as pessoas têm uma origem técnica, né? E aí isso, por vezes, né, te leva a se fazer alguns autoquestionamentos, né? Mas eu tenho que voltar para esse lugar que eu acabei de trazer. A importância do multidisciplinar, né? A importância da experiência que as pessoas trazem, da bagagem que as pessoas trazem, das outras habilidades que as pessoas trazem, e o quanto que eu estou e devo estar aberta para aprender cada vez mais sobre tecnologia, e o quanto que é bacana eu ver que eu também posso influenciar outras pessoas com outras questões, né, de relacionamento, de planejamento, de gestão, que é a minha bagagem e que também é extremamente necessário em tecnologia, né? Às vezes mais, né? Então... Muito bem. Cíntia, hoje na Unimed Porto Alegre tu trabalha com produtos digitais para o cliente final, tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas. São mais ou menos 30 pessoas no teu time, cuidando de mais de 20 produtos digitais. Quais são os teus principais desafios? Gestão de pessoas sempre é um desafio, acho que liderança, né? E de novo, eu me coloco naquele lugar de uma eterna aprendiz, né? Então, liderar pessoas é bem desafiador. Então, este é um ponto. E olha que engraçado, né? Trabalhar esses alinhamentos entre tecnologia e áreas de negócio é desafiador por si só, né? E é um aprendizado e uma conquista quase que diária, né? Tem horas que a gente aprende algumas coisas, horas a gente conquista algumas coisas, e é muito interessante também, e essa é uma outra característica da minha história, assim, que eu já tive a oportunidade de viver lados, vou botar aqui entre aspas, opostos, porque não são opostos, né? Mas lados diferentes, em que precisam um dos outros, né? Então, eu já vivi o lado do negócio, trazendo as cobranças para a tecnologia, e hoje eu vejo um time ali de tecnologia sendo altamente cobrado, né? Pelo negócio, por ser uma área meio, né? Em que tu tem vários stakeholders que entendem as suas prioridades como a prioridade, né? Então, literalmente um exercício constante em que eu reforço a importância de ter sempre e cada vez mais desenvolver essas habilidades de resiliência, negociação, empatia, relacionamento, autocontrole, às vezes, controle emocional, né? Porque nós somos seres humanos e nós vamos errar, e ter essa humildade de errar, né? E de ter também uma tranquilidade em relação às nossas vulnerabilidades. O que também está muito ligado ao perfil dos novos líderes. Todos nós somos vulneráveis, né? Então, também ter momentos em que a gente está mais né, embaixo, a gente não precisa ser a super mulher o tempo inteiro em lugar nenhum da nossa vida, nem no trabalho, nem em casa, nem com o filho, nem com nós mesmas, né? Então, não precisam existir super homens e não precisam existir super mulheres, né? Eu acho que existem pessoas
que podem trocar e se ajudar nos momentos em que um está mais embaixo e o outro está mais em alta, digamos assim, e a gente segue. E eu acho que esse é um bom ponto também da importância da gente ter mulheres em qualquer ambiente de trabalho e principalmente na tecnologia, que estatisticamente traz um número maior de homens, né? Porque a gente ajuda a trazer esse equilíbrio, né? E esse equilíbrio, ele é importante para todo mundo, inclusive para os homens, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Atualmente, ali na evolução da Unimed, a gente conversou um pouco antes sobre isso, né? É que você tem enfrentado um desafio de lidar com a modernização tecnológica, né? E esse horizonte de inovação. Você comentou com a gente como é difícil conseguir equilibrar esses dois pratos, né? De legado, né? Com legado que traz para poder sustentar as inovações que áreas de negócio exigem. Como tem sido isso? Então, eu gosto de inovação, sou movida pela mudança, né? Então, é claro que eu faço o meu melhor para puxar esta pauta no contexto do time e no contexto ali, colaborando no contexto da organização, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que lidar com questões que são, às vezes, melhorar aquilo que já existe, não necessariamente fazer uma inovação, né, radical ou muito incremental, mas fazer uma melhorias, né, que tragam ou até que viabilizem uma inovação lá na frente. Então, hoje a gente está num momento em que a gente está entendendo a inovação como uma modernização tecnológica, porque quando a gente vai para organizações tradicionais, né, que já estão há algumas décadas no mercado, e que tem um amplo parque tecnológico, como é o caso da Unimed Porto Alegre, por exemplo, é normal que a gente lide com tecnologias que já estão estabelecidas há muito tempo, mas o mercado tecnológico é inovador, né, e traz novas soluções que nos viabilizam depois um crescimento em escala. Então, a gente está vivendo esse momento ali, né, ano passado, esse ano, principalmente no contexto do meu trabalho ali em produtos digitais, de fazer essa inovação do ponto de vista, literalmente, de plataformas tecnológicas, para que então a gente também possa estar mais apto a trazer inovações lá para o nosso cliente final, que é um cliente tão exigente, que somos todos nós, na verdade, né? E que estamos num mercado muito competitivo, com outras empresas, às vezes de menor porte, que vêm trazendo inovações mais radicais, né? E que é importante que todos nós estejamos olhando, atentos a isso também. Boa, falando um pouquinho dos clientes, né? Como que tu te mantém atualizada para não perder de vista o que o cliente final precisa? Olhando, como tu falou anteriormente, da porta para fora. Eu acho que assim, em primeiro, tem muito a questão da escuta, né? Então, a gente estar em fóruns diferentes, ouvindo, né, atualizações, trocando ideias com outros players que, por vezes, não são nem de negócios semelhantes ao teu, né? Estar na rua também, olhar para dados, né? Trazer cada vez mais os dados, possibilitar que a gente esteja cada vez mais munidos de dados que tragam essa voz do cliente e fortalecer no time essa necessidade também, né? Então, hoje, no contexto de produtos, a gente trabalha basicamente num tripé ali, né? De uma liderança que olha para produtos, uma liderança que olha para a parte técnica e uma liderança que olha para a parte de design, justamente para trazer cada vez mais esse contexto da voz do cliente, né? Então, isso também é desafiador, porque apesar de não ser uma pauta nova, na teoria, na prática, ela ainda é desafiadora em muitas organizações, onde a gente tende a olhar mais, né, para os nossos processos e menos para o desejo de fato do cliente, né? Então, evoluir com essas disciplinas é parte também do processo. E aí agora até me lembrei de uma passagem bem interessante que eu vivi nesse meu processo de transição, em que eu não fiz isso sozinha, né? Eu já fui buscar ajuda de outras pessoas, fui
criar networking, porque eu não tinha esse networking Uhum. quando eu voltei para Porto Alegre, depois de 20 anos, né? Uhum. E aí, um amigo meu me falou assim, Cíntia, vai ter um evento que seria bacana tu participar. E era uma conferência de User Experience. Uhum. E eu, ok, conferência de UX. Vamos lá ver o que que é, né? E eu cheguei lá e perguntaram, né? Quem da plateia é de tecnologia? E mais de 95% das pessoas levantaram a mão. E aí eu comecei aí. Ai, pensei, ainda bem que eu tô sentada bem no fundo. Ele assim, e quem não é de tecnologia? Daí, aí eu pensei assim, nossa, o que que eu tô fazendo aqui numa conferência de experiência do usuário? Na mesma hora eu entendi o que eu estava fazendo lá. Eu estava buscando ser diferente dos outros. Eu estava buscando um conhecimento que, para quem é da minha área de gestão, não necessariamente tinha. Porque tu vê que o público que estava ali era majoritariamente pessoas que já vêm nessa trilha. E ali eu entendi, também foi um outro gatilho para, tipo assim, tô entrando num novo caminho, né? E isso é muito legal também. Às vezes a gente se colocar nesses lugares completamente diferentes do que a gente está acostumado, também são estratégias que eu utilizo comigo mesma para me ajudar a manter atualizada e evoluindo sobre esses pontos. Muito bom. E de repente aprender a ser pertencente do ambiente mesmo, Também. que não seja Também. Feito para ti, ou, Também, né, ou principalmente. nesse sentido, né, ou fazer com que esses ambientes também sejam, né, e possam ser mais colaborativos. Falando um pouquinho da Cíntia mãe, quantos anos tem teu filho? 6. 6 anos. Ah, como a minha. Como o meu. O teu também, né? Olha só que coincidência nessa mesa, não é mesmo? Estamos todos aqui. A alfabetização nessa fase. Oh, que exatamente. delícia. Sisteminha de casa chegando, vogais. A gente se entende. O quanto a Cíntia mãe agrega para a Cíntia profissional? Eu sou outra pessoa. Assim. Sabe que, vamos lá, eu tenho 19 mudanças de cidade. A minha maior mudança, que não é nenhuma mudança, é uma transformação, foi a chegada do meu filho. Né? Que ela não tá nesse número 19, mas ela me impactou muito mais do que todas as outras 19. Né? Então, eu acho que a gente pensa mais, escuta mais, acolhe mais, entende mais, pesa as coisas de formas diferentes, né? Às vezes uma coisa que a gente dava muita importância, quando vem um filho, tu olha e diz assim, aquilo é importante, mas não com aquela carga, né? As coisas, as prioridades mudam, os pesos mudam, né? Daquilo que a gente entende como importante. E aumenta a motivação para o trabalho. Aumenta a motivação para o trabalho porque nós somos exemplo. Porque essa é a parte que eu me emociono. Vocês estão começando a tocar naqueles pontos sensíveis da mulher, assim. Mas que exemplo que a gente quer deixar para os nossos filhos? Né? O que a gente quer ensinar, inclusive, sobre o papel da mulher dentro de casa, né? No contexto da família? O que a gente quer ensinar para os nossos filhos do papel da mulher na sociedade e no mundo do trabalho? Né? Então, o meu filho tem que entender que a mãe dele trabalha ao longo do dia, que a mãe dele viaja para trabalhar, que a mãe dele não vai estar lá em alguns momentos e principalmente que a mãe dele gosta do que faz. E não que ele entenda que o trabalho é o momento que tira a mãe dele, mas é o momento em que me ajuda a ser mais feliz, porque eu sendo mais feliz, eu vou ser uma melhor mãe. E vice-versa. Né? Então, também entra o nosso papel de mostrar que novas sociedades são possíveis, principalmente quando a gente olha para as gerações passadas, que são as gerações das nossas mães e das nossas avós. Né? Em que a minha mãe, por exemplo, ela largou
o trabalho para cuidar dos filhos, né? E o quanto que ela me inspirou e e trouxe para mim a ideia de que eu poderia ser diferente, né? E então é um dever social que eu acho que a gente tem em relação a isso. Também sendo mãe de menino, né? Exato. Poder ter esse papel das Exatamente. duas, né? Ter esse papel também de transformação. Ele sabe que tu tá vindo hoje gravar com a gente? Sabe, ele achou o máximo. Qual que é o nome dele? Eduardo. Por favor, então aproveita a câmera e manda um beijo pra ele. Dudu. Ele vai ficar feliz. Mamãe te ama. Mamãe tá falando sobre tecnologia e ele, naturalmente, nada forçado, juro, ama robótica. E ele diz que o cérebro dele é muito tecnológico. Então, e a tecnologia dele não está voltada para computador, telas, nada disso. Ele entende a tecnologia como engrenagens, máquinas, aquilo que faz as coisas funcionarem, né? Então, ele é fascinado por tecnologias, fascinado por robôs, e ele acha o máximo, porque eu digo que eu trabalho com robôs, alguns dos meus produtos são chatbots, né? E eu falo, ó, a mamãe trabalha com um tipo de robô. Aí ele fica pensando assim, eu falei, não, aquele robô que vai, assim, aí ele, claro, né, ainda tem uma dificuldade de entender, assim, mas ele acha o máximo. Ah, muito Legal. bom. Então, Com pronto. certeza tu inspira ele, Tá. né? Então, Tomara. Mandado o recado. Bom, a gente pode ir se encaminhando para o nosso bate-bola? Vamos. Márcia, tá muito bom o papo, mas vamos lá, que agora a gente tem algumas perguntinhas. A ideia é que você responda a primeira coisa que vier à mente, tá, Cíntia? Então, tá. Qual que é a tua maior conquista? A minha maior conquista é ter a coragem para fazer as mudanças que eu mesma quero fazer comigo, né? Não quer dizer que eu não tenha medo, não quer dizer que eu não seja frágil, não quer dizer que eu não desmorone em alguns momentos, mas ter a coragem para seguir e para me tirar da zona de conforto, para mim é a minha maior conquista. Bom, e o teu lema? Uma vez eu quase tatuei, né? Aproveite a jornada, né? Então acho que é isso, assim, a gente ir aproveitando e entender essa jornada como uma grande jornada de aprendizagem. Bom, me conta uma coisa que tu detesta. Eu não gosto de intrigas, sabe? De gerar conflito de uma forma intencional, tanto no contexto pessoal quanto no ambiente profissional, assim. Eu acho que a gente tem que prezar muito pela saúde das relações, pela saúde no trabalho, e eu acho que isso é uma coisa que eu realmente não gosto. Quem que te inspira a ação? O meu filho é uma inspiração, como eu falei, né, pra gente seguir. Acho que a minha mãe também me inspira no sentido de que podemos, né, fazer diferente. E às vezes até não que ela traga isso pra mim, nunca trouxe, mas eu tenho esse sentimento assim de às vezes olhando assim nos olhos dela, aquele sentimento assim, poxa, minha filha consegue fazer coisas que eu não consegui, né, por ter priorizado outras e por ser um outro contexto, né, mas acho que isso também é bacana. Sim. Bom, e agora a última pergunta que nós estamos fazendo aqui em função, né, desse tema de mulheres na TI é: ser mulher na TI é? Ser mulher na TI é, acima de tudo, manter a nossa essência. Porque muitas vezes, a gente estando em ambientes eminentemente masculinos, existe uma pressão para que a gente seja diferente para pertencer. E todos nós, naturalmente, temos essa necessidade do pertencimento, né? Mas, por outro lado, quando a gente olha para dentro da gente, a gente traz essa nossa essência feminina para uma consciência, a gente também entende a importância de manter a nossa essência nesses ambientes masculinos, porque nós também somos responsáveis por provocar e ajudar nessa mudança, que é algo que, felizmente, vem acontecendo, né? Vem evoluindo, mas quando a gente olha para cargos de liderança, por exemplo, essa discrepância ainda é um pouco maior, né? Então, assim, eu me sinto na obrigação de muitas vezes estar conversando com os meus líderes, com os meus pares, sobre a importância
de trazer esses outros olhares para os times, né, para as pessoas que a gente vai selecionar, porque muitas vezes as pessoas não entendem porque elas não sentem, né? E porque é algo que está posto ali na sociedade, sob seus diversos aspectos, né? Então, se hoje eu tenho o privilégio de ser uma mulher líder na TI, eu posso ajudar, né, os meus pares também a olhar dessa forma. E quando a gente encontra outros líderes que têm essa visão mais aberta, que estão abertas a esse diálogo e que a gente consegue estabelecer uma zona de segurança, é muito bom. É muito bom e a troca é muito positiva. Bom, Cíntia, foi uma alegria, de fato, te receber aqui. Muito Eu bom. tenho certeza que a Márcia concorda comigo. Foi muito inspirador escutar sobre a tua capacidade de se fazer pertencer também aos espaços, né? E a tua vontade de, assim, uma sobe e puxa a outra, né? Como tu colocaste. Você falou assim, muitas coisas se resolvem num café. Eu adorei essa expressão, porque eu acho que é isso mesmo, né? Enfim, uma pessoa aí, defensora da multidisciplinaridade, das diferenças. Foi muito bom te ouvir. Só agradecer, um belo do encerramento dessa série, né? A gente pode olhar para lá, assim, desculpa, você quer falar alguma coisa? Que bacana. Não, eu só agradeço, é muito legal a gente falar, e eu acho que é até um ponto, né, de uma dica para as mulheres, por favor. Falar sobre a nossa trajetória, falar sobre a nossa história, falar sobre as nossas conquistas, ajuda a trazer esse sentimento ou reforçar esse sentimento de que nós somos capazes, né? É claro que eu sofro, eu choro, né? Eu desmorono, mas quando a gente resgata esses pontos, a gente projeta um futuro muito melhor para né? todo mundo. Então, acho que esse é um ponto, assim, que é bacana para as mulheres também se fortalecerem na sua história de vida, né? Seja ela pessoal, profissional, porque no final essas vidas é uma só, né? Então eu só agradeço, um prazer estar aqui, espero ter, né, colaborado assim com a reflexão de algumas mulheres, né? Fico super à disposição. As redes sociais, né, possibilitam que a gente tenha esses encontros. Existem grupos, né, de apoio de mulheres na TI, né, e que se ajudam, assim, e estou super à disposição também. Muito obrigada, gurias. Então um brinde a esse momento e a todas as mulheres na TI. Até a próxima, a gente se vê toda quinta-feira com mais um episódio para vocês. Tchau, tchau. Obrigada.